Lula já foi preso. Bolsonaro foi preso no último sábado. Os dois se dizem perseguidos, mas vamos desmascarar o discurso e trazer a verdadeira razão por trás de cada uma dessas prisões. A verdade é que as prisões de Lula e Bolsonaro são como água e vinho, completamente diferentes. Antes de ver essa análise aprofundada, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa saber a verdade. Nesta análise, nós vamos comparar 1. A forma da prisão, 2. O contexto legal de cada caso, 3. A parcialidade nos julgamentos dos recursos e, no final, vou te mostrar por que o ministro Alexandre de Moraes prendeu Bolsonaro no último sábado. Vamos começar pela forma. Lula, em 2018, disseram que ele se entregou, mas olha a imagem. Lula se refugiou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos para tentar evitar a prisão decretada pelo Dr. Moro. Foi um desafio explícito à justiça. Nós acompanhamos tudo de perto. Foram momentos de tensão, uma resistência. E o Bolsonaro? Não teve fuga, não teve resistência, não teve quartel, sindicato, embaixada, nada. A prisão aconteceu sem resistência, como manda a lei. E mais, enquanto o Lula se entrincheirava, o juiz Sérgio Moro teve muitíssima paciência e tolerância. A vigília convocada pelo Bolsonaro não tinha chamada para ilegalidade, era uma vigília de oração. E o mais importante, Bolsonaro já estava em prisão domiciliar quando a convocação foi feita. Acabem com essa narrativa falsa. Agora, o contexto legal. Essa é a parte mais importante para você entender qual prisão foi justa e qual foi um abuso. A prisão de Lula foi legal e aconteceu 1. Após o julgamento em segunda instância pelo TRF4, com jurisprudência do STF da época que permitia a prisão em segunda instância, com condenação confirmada pelo STJ em Brasília, ou seja, dupla confirmação de culpabilidade. O que aconteceu depois com o processo subindo para o STF e sendo anulado? Vocês sabem? O sistema se moveu. Agora, o Bolsonaro, o processo dele começou direto no STF, um tribunal de exceção, sem primeira instância, sem segunda instância, e isso por causa de uma jurisprudência que foi alterada sobre encomenda. Preste atenção, a prisão de Bolsonaro não foi sequer no caso do suposto golpe. Foi um processo de investigação sobre Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos. E o pior, Bolsonaro está preso por fatos quais ele nunca foi denunciado. Você consegue perceber a diferença? Lula, 2 condenações. Bolsonaro, preso por fatos sem nem ter acusação formal, julgado em um tribunal de exceção. Muita gente diz, mas Lula encarou o processo. Foi fácil encarar, meu amigo. O advogado dele protocolou mais de 400 recursos e quando o processo chegou no STF, ele foi julgado por uma maioria de juízes que ele e a Dilma indicaram. Não é coincidência que um dos juízes que anulou o processo foi seu atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E Bolsonaro? Os recursos dele foram julgados pelo STF, maioria hostil, com indicações objetivas de quebra de parcialidade. O próprio relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, foi flagrado comemorando a vitória de Lula em 2022. Isso é surreal. Quando o juiz é a vítima e julga, a jurisdição é inexistente. A condenação não tem valor. Com todo esse contexto de ilegalidade e abusos, qual foi o real motivo para Moraes prender Bolsonaro no último sábado, às 6 horas da manhã? Muita gente fala que foi cortina de fumaça por causa dos escândalos do Banco Master, para cobertar as conexões poderosas que vieram à tona neste último dia. E o timing é muito suspeito, mas o motivo principal é outro medo. Medo da comoção popular. Moraes sabe que Bolsonaro coloca mais gente na rua do que Lula coloca, e ele não queria o caos e imprevisibilidade do sindicato de 2018. Então, ele cozinhou o sapo devagar. Primeiro, as cautelares. Segundo, depois a prisão domiciliar cortando contato com apoiadores. Terceiro, a surreal prisão em estabelecimento prisional sem aviso às 6 horas da manhã. Além disso, a fuga de ramagem do Brasil deixou Moraes paranoico e com raiva, com medo de qualquer tentativa de fuga do próprio Bolsonaro. Ele esperou qualquer pretexto para prendê-lo num lugar mais restrito.
A história da tornozeleira, balela. A decisão tem 17 páginas e o problema na tornozeleira é citado em um único parágrafo. É claro que não foi o que motivou a prisão de Bolsonaro. É uma prisão política, cheia de ilegalidades. É um tribunal de exceção sem acusação formal. E o timing é uma estratégia para evitar a revolta nas ruas e abafar outros escândalos. O que você achou dessa análise? O que você acha que foi a razão verdadeira da prisão de Bolsonaro neste momento? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero ouvir a sua visão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.